estamos tendo a honra de entrevistar mais uma vez. Apareceu um negócio aqui. Estou ouvindo você, Paulo. Está tudo bem. Recue só um pouquinho. Não, aqui apareceu uma faixa escrita com texto lá em inglês, pedindo para eu clicar no tal lugar, eu cliquei e continuou. Tá tudo certo. Então, estamos aqui entrevistando Paulo de Tarso Venceslau de novo. Paulo de Tarso é o primeiro entrevistado desse livro em 2 volumes, da Almedina, que reúne as entrevistas que eu fiz para o site que eu tinha no Estadão. E agora o Paulo volta ao noticiário, e nós vamos explicar isso nessa meia hora que nós temos aqui. Paulo, Paulo entrou na história do Brasil no sequestro de Charles Elric. Ele participou do sequestro e ele é um dos brasileiros que colocaram na lista dos presos para serem soltos, para devolver o embaixador, o Zé Disseu. Daí começou uma ligação com o Zé Disseu, que levou o Paulo ao PT. Me resume aí em uma linha, porque a gente tem muito pouco tempo para tratar do assunto do dia. Foi isso que aconteceu. Isso que eu narrei está correto, né, Paulo de Tarso? Eu só uma pequena correção rápida aí. Eu já era amigo do Zé Dirceu, né? E nos desencontramos na militância política. Foi isso. Bom, aí o Paulo foi para o PT e era assessor. O Paulo é um economista brilhante e foi assessor do Jacob Ittar na Prefeitura de Campinas e de Ângela. Da bailarina. A baleia bailarina. Na Prefeitura Ângela Guadagnini. Ângela Guadagnini. Aí nós nos encontramos. Nós nos encontramos no Jornal da Tarde, quando o Paulo deu uma entrevista ao grande repórter Luiz Macluf de Carvalho. Foi o primeiro brasileiro a denunciar publicamente, com detalhes, a corrupção em prefeituras do PT, praticada pelo... Como é que chama aquele advogado do Lula lá, que era sócio dele? Roberto Teixeira. Como? Roberto Teixeira. Roberto Teixeira. E aí o Paulo foi expulso do PT porque denunciou, apesar de uma comissão feita no partido para discutir essa questão tenha dado razão ao Paulo na denúncia dessa comissão. Faziam parte, por exemplo, o Paulo Singer, né? Era o Mercadante, não? Eram 3, né? Que era o quê? Daquela comissão que julgou a sua denúncia. Não, era o Hélio Bicudo. Hélio Bicudo. O Paul Singer e o Zé Eduardo Cardoso. O Eduardo Cardoso. Pois bem, aí agora nós estamos diante de uma nova realidade política no Brasil. Paulo é dono de um jornal em Taubaté, contato, e se pronunciou publicamente, transferindo seu voto de Ciro Gomes para Lula. Paulo, você podia resumir? Eu recebi um texto seu, você me mandou um texto, e o seu filho, que trabalhou comigo no Estadão, né, o Pedro, me mandou também, mas eu gostaria que você explicasse para os nossos queridos assinantes da coluna José Neumann e Pinto no YouTube as suas razões para votar em Lula, do PT, partido que a que você pertenceu, de qual você foi expulso e aqui você denunciou por corrupção. Antes de mais nada, a gente tem que sempre separar as questões pessoais, né, das questões mais abrangentes, né? E esse caso foi um caso típico, porque em 2018, por exemplo, no primeiro turno, eu não votei no Haddad, apesar de ser amigo dele, gostar muito dele, né? Sei que é uma boa pessoa, mas ele é do partido. E ele repete muito a cartilha petista, né? Ele é bem enquadrado ali. Mas no segundo turno eu votei nele, né? Agora, o que aconteceu? Aconteceu que a experiência que veio com esse governo Bolsonaro foi uma tragédia. Eu acho uma tragédia, né?
o que ele fez, a destruição que ele disse que ia fazer antes de ser eleito e que ele fez durante o mandato dele, não deixa a menor dúvida. Ele não está aí para construir nada, ele não está aí para desenvolver nada. É incompetente, preparado. Tirando todo o lado pessoal dele, ele politicamente é um desastre. Ele é um desastre porque ele não só acabou com as conquistas sociais que já vinham se acumulando desde o governo Fernando Henrique, principalmente, né? E ele não só acabou com tudo isso, como ele desenvolveu determinadas práticas de quem está disposto a fazer uma insurreição pela extrema-direita, né? Ou seja, com essa liberação de armas, essas novas leis que ele foi inventando ao longo do caminho, né? Que todas são leis que são antissociais, antidemocráticas, anti-tudo. Né? Eu, particularmente, fiquei muito assustado, né? Muito assustado. Eu sabia quem ele era, já conhecia de outros carnavais, as bobagens que ele falou quando ele foi vereador no Rio de Janeiro. Li o livro do Macluf, querido Macluf, do Cadete ao Capitão, né? Que é um livro super documentado sobre a história desse cidadão que se agora presidente do Brasil, né? E esse livro do Macluf foi muito, muito esclarecedor para mim, né? Eu li logo no começo, né? Antes do Macluf morrer, evidentemente, né? E ele não deixa dúvida, porque o Macluf se baseou na documentação que estão no processo do Bolsonaro na Justiça Militar, né? Ele não pegou de pesquisa, de orelhada, ele não foi por fora, não. Ele foi lá na documentação, pegou assunto por assunto, reproduziu no seu livro, né? Reproduziu a documentação toda. Então, eu sabia quem era o Bolsonaro. Quando chegou no meio do mandato, eu estava apavorado, né? Já estava apavorado. Mas aquela velha história, cachorro mordido por cobra, tem medo de linguiça. Como é que eu ia fazer? Eu não, no PT, enquanto partido, não voto mais, não voto no Lula, né? Isso é uma posição tomada. Porém, a realidade foi mais forte, se impôs, né? Porque, apesar de todos os blefes que ele lançou a respeito de um golpe que estaria pronto, a representatividade dele nas Forças Armadas, uma série de blefes típicos, né? Do mau jogador. Quer dizer, o blefe ele funciona uma primeira vez, né? Quando o blefe se repete uma, duas, três vezes, vira piada, né? E foi o que aconteceu com o posicionamento dele, né? Tem gente que ainda acredita. E o último lance foi esse lance, foi essa semana, inclusive, esse documento que foi lançado aí pelo PL, que nem o PL sabe quem foi que lançou, né? Quer dizer, tentando tumultuar, criando um problema, tentando criar um clima de golpe. Bom, esse é o Bolsonaro. Então, dentro desse quadro, eu não poderia nunca, né? Nunca correr o risco desse cidadão continuar no governo sem ser reeleito. Eu simplesmente, olha, chegou no meu limite, né? Nesse sentido, eu falei assim, olha, então vou aqui, eu sei que o Lula não é flor que se cheire, foi até o termo que usei no texto, né? Mas nós estamos numa situação em que eu prefiro botar o prendedor do varal no nariz e botar, né? Botar. Não gosto do Lula, né? Você sabe as minhas razões, né? E eu vou votar no Lula. Mas porque o Lula, por pior que seja, é infinitamente melhor do que esse cidadão que está aí. O meu candidato inicial chamava-se Ciro Gomes. Mas o Ciro Gomes revelou-se outra tragédia, né? Ele perdeu o controle, ele se descontrolou, né? Ele não tem vocação política. Ele parece que tem uma expressão que os americanos gostam muito. Ele é um mau perdedor, né? É perdedor. E um perdedor nato, né? Parece que ele não quer mudar esse posicionamento dele, né? E vaidoso porque ele acha que ele é o melhor de todos, né? Não tem nada que concorra com ele, ele é o mais preparado, ele que sabe de tudo, né? E ele teve um comportamento nesse início de campanha muito ruim, né?
E agora está piorando ainda, né? Então, eu falava, olha, ficar com Ciro, né? Se pelo menos fosse uma Tebet que estivesse crescendo aí, mas não tinha, era uma remota possibilidade do Ciro viabilizar uma terceira via. Não foi, né? Não foi. E diante de um quadro em que tem uma possibilidade que eu acredito muito, que é o Lula ser eleito no primeiro turno, ou seja, acabar com essa figura que está aí, né? Então, eu vou pela opção de menor risco possível para afastar do governo. Não sei se deu para entender, mas resumidamente foi isso. O Paulo, na eleição anterior, eu me lembro que conversei com o Pedro, seu filho, lá na redação do Estadão, e ele me disse que você estava fazendo um plano de mudar para o Uruguai. E você desistiu desse plano? Não, Não era uma brincadeira? desistir não. Pelo contrário, eu não quero ir para o Uruguai, como não quero ir para Portugal, né? Assim como quando o Lula venceu em 2002, eu quase que sair do Brasil, né? E só não saí do Brasil naquele momento porque o meu sogro, né, me convenceu a não ir, né? Por várias razões, eu acabei ficando aqui. Aí o sogro morreu ao longo da caminhada, né? E acho que foi até melhor mesmo, né? Ele estava certo, né? Agora, eu não quero ir para o Uruguai, mas se o Bolsonaro vencer for reeleito, eu saio correndo no dia seguinte, entendeu? No dia seguinte. Depois eu vou pensar como é que eu vou ficar no Uruguai, depois eu vou pensar como é que eu vou conseguir um passaporte uruguaio, como é que eu vou discutir uma cidadania uruguaia, né? Por pelo menos 4 anos, né? Mas, olha, eu tenho uma má notícia para você. Felizmente, não é uma informação, é uma opinião. Na minha opinião, quem criou esse imbróglio foi o Fernando Henrique, ao inventar o vice, aliás, o reeleito perpétuo. Os presidentes podem se reeleger perpetuamente. Então, foi criada essa polarização e eu não vejo por que isso possa mudar, porque a direita, perdendo, se radicalizará, ganhando, poderá tentar o golpe e aí ser bem-sucedido, perdendo, poderá tentar o golpe, e o que é pior, eu acho que, como no meu tempo de garoto, que se falava nas indulgências plenas, temos o presidente pleno no Brasil, essa disputa eterna entre Lula e Bolsonaro, que cancela, por exemplo, cancelou a possibilidade de você votar no Ciro, na Simone, quer dizer, cancelou a segunda via e manteve. E eu acho que essa eleição, seja qual for o resultado, Lula ganha no primeiro turno, ganha no segundo, Bolsonaro ganha, eterniza a possibilidade de uma reeleição perene desses dois, que capitalizaram toda a herança política da esquerda e da direita e escravizaram o país em relação a isso. Você acha que eu estou sendo catastrofista, apocalíptico? Então, vamos então por partes, né? Eu também não. Eu acho que o esforço concentrado que os tucanos fizeram para reeleger o Fernando Henrique foi muito ruim, né? Muito ruim, teve um preço, pagou-se caro por isso, né? Poderia ter ficado nas regras antigas, teria sido melhor, tenho certeza disso. Mas o Fernando Henrique ele veio com um capital muito forte, né? Ele ganhou 2 eleições no primeiro turno, né? Aliás, até agora foi o único, né? Que levou no primeiro turno. E quem achava que ia se perpetuar não era só o Fernando Henrique, era o próprio partido. Os tucanos, de uma maneira geral, acharam que tinham descoberto a fórmula, né? Bom, aí eu concordo que foi um equívoco dele, né? Mas não foi o principal. O fato de o Lula ser um ex-preso, né? É uma realidade, né? Eu sei que falar mal de uma pessoa que você gosta, quer dizer, o que apareceu sobre o Moro, o Sérgio Moro, foi um desastre. Um desastre. Ele se desmoralizou, né? Não ficou para mim, pelo menos, ficou claro dentro do que eu li, do que acompanhei,
E você sabe que eu acompanho isso de perto, tenho muita curiosidade de conhecer os bastidores do poder. Eu vi que o Moro realmente ele pisou na bola, né? Pisou na bola. Ele fez coisas que jamais poderia fazer como um magistrado, né? E mais ainda, a força que ele tinha naquele momento, ele não precisava apelar daquele jeito. No morro de amor pelo Lula, sabe muito bem disso, mas, pô, o que ele permitiu que se fizesse, o que ele fez, o que ele foi usado, e para mim, eu não tenho muita dúvida que acabou sendo um grande complô para derrubar o Lula, né? Que poderia ser derrubado por outras formas, né? Que ele já não era presidente, né? Não era presidente, foi um esforço para podiam tê-lo derrotado nas urnas em 2018, né? Se ele fosse candidato. Seria um féretro político muito mais honroso, né? E não ter que fazer as jogadas espúrias que foram feitas, que essas jogadas espúrias é que levou muita gente a apoiar o Lula depois. Né? Não se pode esquecer, porque não é à toa. Por que esses ex-ministros todos do STF estão apoiando o Lula agora? Né? Tirando o Marco Aurélio, né? Eu acho que ele é tão ele é tão íntegro quanto a pessoa que o indicou na época, né? A gente sabe que foi o Fernando Collor de Mello, primo dele, né? E o Marco Aurélio é o único. No primeiro momento ele falou que votaria no Bolsonaro, agora já subiu no muro, né? Ele disse que não vai revelar o voto dele e tudo mais. Bom, os outros ministros, olha, uma plede, cá para nós, plede ideológica ampla, né? O Joaquim, o Celso de Mello, o Aires Brito, agora tem mais um tem uns 4, 5 ex-ministros do STF que mostram a pluralidade de que quem jogou todo mundo nesse apoio ao Lula não foi só o Bolsonaro, foi o comportamento do Moro. O Moro, infelizmente, com aquele capital político que ele saiu naquele momento, que ele poderia ter criado sem fazer esse bobagem, se ele não aceitasse o cargo de ministro da Justiça, que ele aceitou, não negociou antes, já estava negociado, né? Então, ele jogou fora aquilo que ele podia ter um caminho um pouco mais longo, mas ser muito mais sério. Né? Então, quem criou o Lula, quem colocou o Lula no papel de vítima e hoje um candidato às vésperas de ser reeleito, foi essa história toda. Mas eu quero lhe dizer que o STF tem uma imagem péssima, aliás, imagem merecida. Esse STF é o pior de todos os tempos, o que não é um bom comentário sobre a democracia, porque eles foram escolhidos todos por presidentes eleitos. Né? E a influência desses juízes, desses presidentes do STF no eleitorado tem uma influência moral interessante para o Lula e tal, mas efeito eleitoral não acredito. Eu estou querendo discutir outro assunto dentro da justiça, um assunto que você tratou comigo, tratou nas redes sociais, e eu li o seu torpedo lá, né? A respeito uma coisa absurda. O presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, foi convidado pelo Alexandre de Moraes a ir ver a tal sala secreta, disse que não tinha sala secreta, e no mesmo dia, ou seja, ontem, a 4 dias da eleição, ontem, nós estamos gravando essa entrevista na quinta-feira, então me refiro à quarta-feira, o PL solta uma nota com 10, 12 desqualificações da urna eletrônica. Aí eu fico perguntando, quem manda? Eu já pergunto, quem manda no Brasil é o Centrão ou o Bolsonaro? E agora eu pergunto, quem manda no PL? É o Bolsonaro ou o My Boy? Né? Esse é um caso gravíssimo, porque ele revela, como você bem fala no texto que você me mandou, golpismo a toda prova, né?
Não, mas esse golpe, vamos começar por parte. Quem manda no PL, o Costa Neto, o Valdemar Costa Neto, ele passou recibo ontem, passou recibo, né? Quer dizer, ele foi o último a saber que o partido dele tinha lançado uma nota, né? Uma nota não, um relatório de uma auditoria que eles tinham contratado, né? E que o primeiro relatório mal escrito, segundo as questões que estão lá dentro, nós estamos careca de saber, já foram debatidas publicamente, o Exército já se enquadrou nesse sentido, aceitou as argumentações. Quer dizer, é uma coisa tão frágil que ninguém pode levar a sério aquele documento que está ali, né? Não é à toa que o Alexandre de Moraes imediatamente falou assim: aquilo lá é mentiroso, é fraudulento, tem todos os adjetivos que possam ser da avaliação do ponto ministro do TSE, né? Então, quer dizer, ou seja, logo, se o Costa Neto não manda no próprio partido, quem manda é o candidato do partido, né? É ele que tentou levar para um caminho super perigoso, uma tentativa desesperada, porque aquele apoio que ele tentou vender o tempo todo, que ele estava com o exército do seu lado, que estava um apoio dentro dos quartéis, blefe puro, né? Tanto que ontem, quem estava nessa visita lá, estava lá o ministro da Defesa, o próprio ministro da Defesa, ou seja, a sala não é escura, a sala não está fechada, está tudo aqui, podem ver à vontade, não tem nada disso, né? Então, quer dizer, essa máscara que o Bolsonaro usa está se esfarelando, não está mais, né? Porque o Exército Brasileiro tem mil defeitos, mil defeitos, mas aprendeu muito com 64, né? E tem um sistema interno de comando, são os 15 comandantes que fazem parte do alto comando do Exército, que aquilo ali não tem uma linha ideológica, não tem pode ser que sejam antipetistas, tudo bem, né? Mas aventuras, nenhum deles, acho que a maioria, com certeza, jamais entraria numa aventura com Bolsonaro, né? Já viram que o acordo que o Superior Tribunal Militar fez para não manter a expulsão do Bolsonaro, que estava expulso do Exército, estava expulso. Um recurso no STM, lá no Superior Tribunal Militar, né, que garantiu que ele não saísse. Tanto é que ele já era capitão, não era tenente, não, já era capitão. Todo oficial do Exército, quando ele é aposentado, quando ele é reformado, ele vai para uma categoria, uma coisa para cima. De capitão, ele seria tenente-coronel, certo? Não, capitão-major, seria major. Ele não foi major. Ele ficou como tenente-coronel, né? Como capitão. E como capitão, o acordo foi o seguinte: não podia queimar o Exército. Eles achavam que a manutenção do Bolsonaro dentro do Exército seria um negócio muito ruim. E expulsá-lo ia atingir a honra do Exército. Então, fizeram esse acordo, né, que está aí, né, hoje é conhecido esse acordo, está documentado no livro do próprio McLuhan, né? E eles aprenderam muito nesse processo para entrar numa nova aventura. Não entram, não entrar. Se o Bolsonaro tiver 2, 3 comandantes lá que apoiam, tudo bem, mas a maioria não apoia. E não ia entrar nessa aventura. E outra coisa, os americanos mandaram recado abertamente. Vamos apoiar, quem ganhar, ganhou. Nós vamos apoiar imediatamente. Eu ia comentar isso aí justamente contigo, porque eu confiava que as instituições impedissem o Bolsonaro de fazer tudo o que fez. Eu sou burro. Agora, nunca confiei no Exército Brasileiro. Nunca confiei no Exército Brasileiro. E essa desconfiança que eu tenho do Exército Brasileiro
se confirma na leitura do cadete e o capitão de Macluf. O julgamento do Bolsonaro no Superior Tribunal Militar é a maior vergonha da justiça brasileira desde a colônia, né? E eles estão sempre prontos a fazer isso e sempre fizeram na história. Então, o que eu realmente alimento estupidamente, né, a minha confiança na impossibilidade do golpe do Bolsonaro, aí sim, essa parte que você falou dos gringos, porque os Estados Unidos, basta ver o filme, que eu aconselho você a ver, né, 1964, durou 21 anos, né, do filho do Flávio Tavares, do Camilo, para ver como os gringos foram importantes em 64. Né? Mas eu estou aqui, o nosso tempo está se esgotando, eu queria que você desenvolvesse um pouco a questão do Exército. A sua posição não bate com a minha, mas tudo bem, nós não estamos aqui para concordar. Agora, os americanos, você acha que Biden não vai permitir esse golpe? Você acha que vai ter consequência, né? Internacionais. É diferente do exército americano, não o exército americano, a segurança americana, né? As instituições americanas. Então, assim como o Trump foi enquadrado, o Trump tentou aquele golpe ridículo, né? Invadiu o Capitólio, aquele troço todo, né? E deu no que deu, e está sendo processado, e vai ser preso, pelo jeito, né? Então, é o seguinte, então, ali é uma prova como as instituições funcionam, né? E no Brasil, elas melhoraram muito. Eu acho que, olhando para trás, assim, houve uma mudança significativa. Infelizmente, ainda tem muito, não vou usar uma expressão chula aqui, mas muita coisa indevida, né? Ainda nas instituições, mas avançaram muito. Eu não tenho nenhuma dúvida em relação a isso, né? A prova disso é essa figura, que eu nunca pensei que fosse gostar dele um dia, chamada Alexandre de Moraes, né? Ele mostrou que tem dignidade, né? O próprio Fachin, que tem os seus defeitos mil, né? Mas, pô, falaram aqui, nós não estamos... Agora, isso aí, o 7 de setembro, ele falou, para quem faz as eleições não são os fardados, são os não fardados, que tocam, que seguram, que fazem, que fiscaliza e que faz a eleição, né? E quem tem que fardado vir encher o saco aqui, entendeu? Paulo, eles vão... E o Alexandre de Moraes está sendo a posição dele. Lei é lei, cumpra-se. Você não gosta, mas é lei, né? Não é isso? Paulo, o nosso tempo acabou e eu quero dizer que foi uma honra receber você de novo. É sempre uma maravilha te entrevistar. Muito obrigado. E bola para frente. Vamos lá. Não vamos para o Uruguai, não. Vamos ficar por aqui. Vamos para o Paraguai. Abraço, Paulo. Tudo de bom. Um abraço. Tchau.